Fala, pessoal das plantinhas, como vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Fitoterapia Tradicional Brasileira. Eu me chamo Jéssica Aline Silva Soares, sou farmacêutica clínica, fitoterapeuta e pesquisadora na área de decolonidade de plantas medicinais. Aqui nessa comunidade, nesse canal, você fica por dentro do mundo das plantinhas, compreendendo ali quais são os benefícios ou quais são os pontos de atenção, de riscos, quando a gente fala desse contexto de uso para o cuidado em saúde, e também auxilio aqui os profissionais de saúde a implementarem essa terapêutica na sua prática clínica. Então é muito importante que você, meu querido, minha querida, meu querido, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, comenta nesse vídeo, principalmente dentro desse contexto dessa série que, assim, para mim, né, é uma grande alegria a gente estar fazendo esse trabalho de fortalecimento e resgate dos saberes ancestrais e tradicionais e populares envolvendo a nossa biodiversidade, envolvendo a nossa natureza. Então, bora lá conhecer essa plantinha, que é muito conhecida por todo mundo por aí e é um agente aí, né, muito importante quando a gente fala de cuidado em saúde para o diabetes. Então, bora lá! Já ouviram falar da pata de vaca? Conhece essa plantinha, que inclusive é uma planta importante da nossa fitoterapia tradicional brasileira? A Bauhinia forficata, que é o nome científico dessa espécie, pertence à família Fabaceae, tá, gente? Nome difícil, né? Mas é no contexto botânico que a gente tem essas descrições. A pata de vaca também é conhecida como unha de vaca, mororó, casca de burro, porque realmente, né, gente, as folhas dessa planta, né, dessa espécie, parece uma patinha de vaca. Não tá aqui pra vocês verem? Eu acho que parece, tá, gente? E eu amo esses nomes que, assim, é literalmente ali um objeto, um animal, né? E como acontece nessa plantinha. A pata de vaca, né, gente, a Bauhinia forficata, pertence ao gênero Bauhinia. A pata de vaca é uma planta nativa da nossa biodiversidade, né, presente principalmente ali no contexto do Sudeste, mas também aí, né, a gente tem a presença dessa espécie em outros biomas, como é a própria Caatinga, né, no contexto do norte brasileiro, norte e nordeste brasileiro, mas a gente tem aí uma predominância de distribuição dessa plantinha na região sudeste e é uma plantinha nativa da nossa biodiversidade. Uma curiosidade histórica muito importante, tá, gente? Quando a gente fala de plantas aí do gênero Bauhinia, a gente tem inclusive relatos e evidências arqueológicas que apontam que essa espécie já era utilizada aqui pelos nossos povos originários desde a pré-história. Inclusive, né, lá no Piauí, lá na Caatinga do Nordeste brasileiro, foram encontrados, né, principalmente em materiais fósseis, né, amostras de fezes fossilizadas com a presença aí do grão de pólen de uma outra espécie, né, que é ali como se fosse uma prima da Bauhinia forficata, que é a Bauhinia, até vou pegar o nome dela certinho aqui para falar, que é a Bauhinia cheilantha, no sentido de estar presente nessas amostras de fezes fossiladas. Então já traz essa descrição realmente desse uso tradicional e ancestral, né, dos nossos povos originários e hoje também muito presente no nosso contexto brasileiro por conta dessa relação longa que a gente tem aí com as espécies do gênero Bauhinia. Na pata de vaca, a gente tem a presença aí de vários fitoquímicos importantes que inclusive vão dar aí, né, qual que é a indicação, o direcionamento dessas propriedades terapêuticas. Então a gente tem a presença de flavonoides, esteroides, alcaloides, além de terpenos, né, assim como também antocinidinas, taninos, sais minerais, mucilagens, saponinas e óleos essenciais. Então, realmente, estou num mundo de fitocomplexo aí, que vai ser muito importante para as indicações terapêuticas que foram sendo aí construídas e elaboradas ao longo de todo esse tempo. A pata de vaca, meu povo, é uma árvore espienta, tá? Para quem não conhece, nunca viu aí a árvore de pata de vaca, ela tem essas características botânicas, né, de ser aí uma árvore espienta que pode inclusive chegar a 5 a 9 metros de altura. Uma coisa bonita, né, dessa espécie é que ela apresenta uma flor muito linda de coloração branca e principalmente no contexto, né, de cuidado tradicional e ancestral dessa espécie, nós utilizamos as folhas ali, principalmente para essas indicações terapêuticas. Um outro fato também histórico e muito importante na construção dessas evidências que nós temos sobre a pata de vaca é que o primeiro ensaio clínico com essa espécie, meu povo, aconteceu lá em 1929, né, que teve aí por objetivo investigar as ações, né, farmacológicas, né, da Bauhinia forficata, identificando essa ação antidiabética.
Eu gosto, gente, de utilizar o termo antidiabético, né, redutor de glicemia, do que o termo hipoglicemiante, porque eu acho que nesse contexto de cuidado, né, como agente farmacológico e como indicação terapêutica, a gente não quer, né, levar aí a pessoa a ter um quadro de hipoglicemia. Ao contrário, a gente quer que normalize aí esses valores, né, de glicose, de açúcar no sangue, assim como também de prevenção, né, das complicações dessa glicemia alta nesse contexto de cuidado ali na pessoa, tá? Então eu gosto mais de utilizar esse termo. E aí você pode encontrar, né, em livros, em artigos, né, esse termo como hipoglicemiante, mas vocês sabem que aqui, né, eu trabalho por um raciocínio do método clínico centrado na pessoa e também que a gente não utilize termos, né, inadequados e que podem ali gerar compreensões e mais violências. Mas, né, dentro desse raciocínio, isso aqui tudo é para dizer que realmente, né, quando a gente fala da pata de vaca e principalmente para essa ação e para essa indicação do diabetes, e aí, né, por mais que a gente não tenha estudos novos, né, estudos clínicos novos nesse contexto, a gente tem um que foi publicado, acho que 2020, 2022. Vou colocar aqui na tela o print, né, do estudo clínico mais atual que a gente tem, inclusive nessa investigação sobre o uso da pata de vaca no diabetes. Mas dentro desse contexto que a gente tem, né, de tradicionalidade, a gente já tem evidências suficientes, né, no sentido para a gente entender realmente que ela tem essa propriedade. O que a gente precisa aprimorar é como que a gente pode pensar, né, o uso terapêutico, principalmente aí da pata de vaca, de forma aí complementar, né, de forma coadjuvante com a terapia convencional do diabetes, né, que é algo que realmente a gente precisa construir mais e mais evidências para a gente pensar esse uso, né, de forma mais efetiva e seguro. Mas é indiscutível, tá, gente, que a pata de vaca realmente tem essa propriedade, né, que ela pode ser ali um agente que vai, né, trabalhar no contexto de redução, né, dessa glicemia e também ali de auxiliar, né, na redução das complicações, principalmente micro e macrovasculares, que acontece muito no contexto do diabetes. Dentro desse sentido, né, sobre a ação antidiabética aí da pata de vaca, a gente já tem a identificação de quais são os fitoquímicos, né, que exercem essa ação de contribuir na diminuição da resistência, né, no contexto da insulina, que acontece no diabetes, principalmente tipo 2, mas também nesse sentido, né, de auxiliar na redução dessas complicações micro e macrovasculares. Então, constituintes como canferitina, canferol, quigonelina e o beta-cistosterol, inclusive vou colocar, né, a imagem dessas moléculas aqui no nosso vídeo, a gente já sabe que realmente tem essa ação antidiabética. Além da presença de flavonoides, tá, gente? Principalmente com uma ação antioxidante. E aí a gente tem a presença de quercetina, o canferol e a rutina, que vai auxiliar principalmente na redução, né, dessas complicações que eu falei com vocês, por essa ação antioxidante. No contexto do seu uso terapêutico, tá, gente, em relação às formas possíveis, hoje a gente tem no mercado brasileiro a presença aí de droga vegetal, né, que é aí, no caso, a planta seca pulverizada em pauzinho, que pode aí, né, ser manipulado em cápsulas, mas também a gente tem a indicação do uso do chá por infusão. Vou deixar aqui na legenda, na descrição desse vídeo, qual que é ali a proporção de planta e água para você fazer aí, né, um uso seguro dessa planta e também você, prescritor, saber como prescrever para o seu paciente. Mas é importante a gente lembrar que tem questões aí de segurança para a gente monitorar, tá? Então, no contexto para você que tem diabetes, já faz uso aí, né, de medicamentos como metformina, ou faz uso de insulina, é muito importante você conversar com o seu profissional de saúde para pensar esse uso conjunto, que eu acho que é uma estratégia, né, importante aí, principalmente quando a gente fala da atenção primária à saúde, né, no contexto do nosso SUS. Mas não use, né, de uma forma aí não acompanhada, porque essa planta ela tem alguns certos riscos, né? Inclusive, uma das reações adversas que pode acontecer é quadros de hipoglicemia. Então, nesse contexto, principalmente, né, em pacientes que tem diabetes e já faz uso de medicamentos antidiabéticos, é importante entender qual que vai ser essa frequência de uso, porque não é indicado, tá, gente, usar muitas quantidades, né, para um uso prolongado todos os dias. Então, pensar uma estratégia aí, né, de uma frequência que seja o suficiente para poder colaborar, ajudar, né, nesse sentido de redução da glicemia, mas que também seja seguro, porque uma das principais reações adversas dessa planta é quadros de hipoglicemia.
Ainda nesse campo sobre segurança, a pata de vaca não é indicada para todo mundo, inclusive para pessoas que estão amamentando, né? Aí no caso das lactantes e pessoas que estão gestando, as gestantes, a gente tem essa contraindicação porque a gente não tem, seja ali por evidência da tradicionalidade e não vai ter por estudos clínicos, né, gente? Porque a gente não pega ali, né, pessoas nesse momento fisiológico muito específico para poder avaliar intervenções de saúde, inclusive isso é um problema ético, né? Se a gente fosse fazer, mas no contexto dos estudos observacionais e também aí pela tradicionalidade, nós não temos evidência suficiente, né, que garante esse uso seguro para essas populações. Além disso, né, principalmente quando a gente fala de um uso prolongado, né, por um período de tempo muito grande, a gente tem que tomar cuidado em certas populações que usam certos medicamentos e têm aí hipotiroidismo. Então, a gente, nesse contexto, né, pessoas que têm hipotiroidismo e faz uso de anticoagulante, é muito importante, né, a avaliação, o acompanhamento de um profissional, porque aí a gente pode ter distúrbios de coagulação, né, desse uso contínuo da pata de vaca com anticoagulantes e também ali, né, nesse sentido ter uma interferência, né, no quadro e no manejo de hipotiroidismo. Então, o profissional é muito importante para te auxiliar, né, e principalmente aí pensar nesse uso seguro e não fazer um uso prolongado, tá, gente? E aí, pessoal, conheciam essa plantinha, a pata de vaca? Sabia dessas propriedades e todos esses fatos históricos que a gente tem dessa plantinha que faz parte da nossa fitoterapia tradicional brasileira? Então, a gente encerra aqui mais um episódio dessa série. Comenta aqui nos comentários qual a próxima plantinha que você quer ver aqui na nossa série, né, da fitoterapia tradicional brasileira. Deixa aqui o seu like, compartilha e eu volto num próximo vídeo em breve. Um cheiro e até mais!